Nós temos refletido durante esse mês de dezembro sobre o Deus conosco, o Emanuel, o Deus que habita na história, que é Senhor da história e que também intervém, que se revela, que se manifesta da nossa história. Domingo passado foi falado aqui sobre Gênesis capítulo 1, foi falado também sobre João capítulo 1, o Deus que se revela, que criou, que é dono, que é o herdeiro de toda a história e que é o Senhor Jesus. Por meio dele, tudo o que foi feito, nada do que foi feito se fez. Esse verbo de Deus que se faz carne, que habita entre nós, cheio de glória, cheio de graça e de verdade. Hoje nós vamos ver a história de uma mulher, ou a história de duas mulheres, também de um homem chamado Abrão. Você já deve ter ouvido essa história, você já deve ter visto esse episódio na vida deles. E a gente quer refletir aqui nessa manhã sobre este Emanuel, esse Jesus que se apresenta na história aqui, na vida de Agar, na vida de Abraão e na vida de Sarai. Gênesis capítulo 16, nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua casa, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro aos seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, que está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar, irmãos. Senhor, pedimos aqui a tua bênção, mas os pensamentos, as intenções, as motivações do nosso coração, e trate conosco, Pai. Trate por amor do teu nome, porque somos teus filhos. Nos abençoe assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos um tempo e nós somos não apenas fruto, mas nós somos uma geração que é bastante imediatista. Esperar, com certeza, não é uma palavra agradável nem a mim, nem a você, nem a um de nós que fazemos parte desse tempo. Esperar significa muitas vezes estar parado. É como se a gente ficasse inerte, é como se nada estivesse acontecendo, é como se aquilo que a gente quer
de forma tão imediata, porque é o nosso desejo, é o nosso coração que está envolvido, e tem que ser no meu tempo, na forma como eu quero, do jeito como eu quero. Essas coisas, quando não se processam segundo os nossos planos, nos levam a gente a um caminho de frustração terrível. Mas não só frustração, a gente parece que se aprofunda mais nesse caminho e começa a ter crises de ansiedade, e quando isso não é tratado, a gente desenvolve outras doenças, doenças da alma que afetam também o nosso corpo, e aí a gente vai afundando, e muitos, em meio a todo esse processo de perceberem-se de alguma forma afundando, como que o barco da sua vida enchendo-se d'água, como os discípulos com Jesus no meio do lago, e a tempestade a todo custo está batendo no barco, e a gente olha e diz assim: meu Deus, eu tenho que dar uma solução para isso, porque o tempo está passando, porque parece que as coisas estão piorando, também tem as cobranças que vêm, e a gente olha para um caminho muito parecido com o caminho do Senhor, um caminho que se apresenta como uma rota paralela, um caminho que se apresenta como sendo a solução para os nossos problemas, mas que não é o caminho do Senhor. Caminhos paralelos sempre se apresentarão a nós, e de alguma forma o diabo, mas principalmente o nosso próprio coração, ele é afeito a caminhos assim, porque nós queremos as coisas da forma como nós queremos, no tempo que nós queremos. Nós não queremos sofrer, nós não queremos pagar o preço da espera, nós queremos as coisas ou as pessoas no tempo que nós queremos, da forma como nós queremos. Essa é a história que não é apenas a nossa história, mas é o que está acontecendo aqui no contexto da família de Abrão. Capítulo 12, nós percebemos a vocação, o chamado de Abrão. Nós percebemos o chamado de Deus para fazer de Abrão uma grande descendência. E é interessante que o próprio nome Abrão significa pai exaltado. Só que Abrão e Sara, que eram casados, não tinham filhos. Eles não tinham fruto do casamento deles. O tempo estava passando, a promessa de Deus havia sido feita e nada aparentemente estava acontecendo. Abrão é um homem que está conhecendo ao Senhor, que está amadurecendo na sua caminhada com o Senhor, e ele passa por algumas crises e peca, e cai. E é interessante que Deus o chama para peregrinar na terra da promessa, ele está fazendo isso. Há uma grande fome na terra, Abrão desce para o Egito, a fim de ter alimento para a sua família, para os seus rebanhos. Só que Abrão mente no Egito. A sua esposa, o relato bíblico nos diz que ela era linda, uma mulher formosa. E Abraão sabe que entrando no Egito, de repente o faraó, que era o senhor das mulheres mais bonitas, poderia olhar para Sarai e dizer assim: olha, é a esposa dele, então vamos matá-lo porque eu quero essa mulher para mim. Então Abraão entra num consenso ali, num pacto com Sara de mentir. E ele diz: olha, ela é minha irmã. Faraó toma Sara, e Faraó e a casa dele são amaldiçoados por Deus por causa da mentira de Abrão. Faraó então despede Abrão do Egito, a Sarai vai com ele, e Faraó ainda dá algumas riquezas e dá também escravos, servos para Abrão. Provavelmente foi aí que Agar entrou na história dessa família. O tempo passou, a promessa de que um filho viria não chegou. Sarai então, no ápice da sua ansiedade, no ápice da sua crise existencial, porque ela não tinha filhos, e isso era um peso tremendo para as mulheres, principalmente daquela época, porque era como se elas estivessem debaixo de uma maldição. Elas não eram abençoadas com o fruto do ventre, elas eram consideradas como seres inferiores, e em outras culturas até, nesse processo todo, o marido, até por sugestão da mulher, ou porque ele queria mesmo ter um herdeiro da linhagem dele, ele tomava algumas concubinas, ou até mesmo servas, escravas da sua esposa, para que pudesse ter filhos com ela, e assim ter uma descendência. Sara então, ela tomada por esse pensamento, ela traz essa sugestão para Abrão.
E algumas coisas estão contidas aqui nesse texto, que principalmente do versículo 1 ao versículo 6, a gente tem aqui uma primeira parte desse texto então, que servem como lições que a gente pode tirar para a nossa própria vida. Primeiro, o Senhor, Ele não está, ou Ele não participa dos nossos caminhos paralelos. Quando Moisés escreve Gênesis, no capítulo 2, Moisés ele narra ali a criação mais detalhada do homem, e no final do capítulo 2, nós percebemos ali que Deus dá a razão de ter criado a mulher. Por isso, deixa o homem seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher, se tornam os dois uma só carne. E Deus está comprometido desde o princípio com uma única aliança estabelecida entre homem e mulher. A rota paralela que se apresenta é: eu não posso ter filhos, vamos quebrar então, vamos macular a aliança feita entre mim e você, isso aqui parafraseando Sarai, e vamos incluir uma terceira pessoa aqui no meio, como que um adultério consensual, para que você possa ter filhos com ela. Irmãos, Deus não está envolvido nesses caminhos paralelos. Deus não está envolvido com esse tipo de jeitinho, ou com essa tendência que o coração do homem tem, de tentar de alguma forma dar um empurrãozinho para que Deus cumpra a sua vontade. Deus não está envolvido, né, nesse tipo de caminhada. É interessante, irmãos, que muitas vezes no nosso caminho, na nossa caminhada, nós tentamos acrescentar ou dar um empurrãozinho ou um jeitinho à vontade de Deus. Às vezes o tempo está passando, a gente não consegue aquilo que a gente tanto quer, a gente não tem aquilo que a gente deseja, e a gente de alguma forma começa a barganhar. E Tiago fala lá no capítulo 1 da carta dele, que o coração do homem, quando é conduzido por sua cobiça, ele é perito em pecar. E aí, nesse processo de cobiça que toma conta do coração, a gente é levado a seduzir o coração ou a justificar aquilo que é injustificável, porque somos atraídos por essa cobiça. Tiago fala: a cobiça atrai e seduz o coração, e depois de haver sido consumado o pecado gera morte. E é esse o processo. Nós queremos justificar aquilo que Deus não justifica, que é o pecado. E aí são traçados esses caminhos paralelos, que aparentemente nos levarão à concretização da vontade de Deus, à concretização das promessas de Deus, só que não, eles não nos levam a isso. Eles nos levam a um caminho onde nós colheremos os frutos do pecado. Esse é o princípio também que Paulo fala na carta aos Gálatas, já no capítulo 6, o que o homem semear, isso também ceifará. É o princípio da semeadura e da colheita. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Nós vamos colher. A proposta de Sarai então é: toma essa serva, possui ela, eu vou ter os filhos dela para mim, serão meus. E é interessante aqui que nós vemos um padrão na vida de Abrão, que é o mesmo padrão que foi estabelecido na queda lá em Gênesis capítulo 3. E que esse padrão, me parece que é muito forte no coração dos homens. Estava conversando ali com alguns irmãos, e eles dizendo assim: o homem é perito nessas escapadas, nesses caminhos ou nesses descaminhos. E isso a gente percebe desde a queda lá em Adão. Veja só o que é que Abraão faz. Final do versículo 2: e Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Estava ali conversando com o irmão e ele estava dizendo assim: olha, essa palavra é uma palavra muito forte, porque é a palavra chamar. A gente tem, por exemplo, um dos nomes de Deus, Jeová, chamar. Significa o Deus que ouve. Só que ele não é apenas o Deus que ouve, ele ouve e age. E é exatamente isso aqui que Abraão está fazendo, o que essa palavra traduz. É uma palavra que põe Abraão numa perspectiva ativa. Ele não só está dizendo assim para Sarai: beleza então, faz isso aí que você está querendo, mas ele está atendendo ao pedido dela e de forma ativa ele vai praticar isso aí. Ele consente com aquilo, ele passa a desejar aquilo também. E a gente percebe isso na vida de Adão. Quando Eva, ela cai literalmente na conversa da serpente, ela toma do fruto e come, ela dá imediatamente ao seu marido e ele come também. Ele consente com aquilo, ele ouve a voz da mulher, ele atende a voz da mulher,
e ele come aquilo ali, de forma ativa. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele vai dizer que Eva, ela foi iludida, mas Adão, ele come de forma consciente, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe as consequências daquilo, ele sabe o que é que vai acontecer, ele sabe que aquela não é vontade de Deus, ele sabe que aquilo ali não é fruto da palavra, da verdade de Deus, é simplesmente um jeitinho do coração de agora não assumir o papel que Deus deu a ele, o papel de líder, de sacerdote, de profeta da sua casa, e simplesmente consentir com aquilo que é desejo do coração. Irmãos, infelizmente nos nossos dias, e isso é fruto da queda, talvez a palavra mais usada pelas pessoas nos últimos dias seja o empoderamento feminino. Parece que isso virou moda. Eu não sou contra que a mulher trabalhe, que a mulher exerça função, desde que essa função ela não usurpe do marido o seu pastoreio. Desde que essa função, ela não se imponha dentro de casa como sendo agora um tipo de cabeça do lar. Mas o que acontece aqui é que Abrão simplesmente ele se deixa liderar pela perspectiva de Sara. Ele sabe do que está acontecendo aqui, que aquilo ali contradiz a palavra de Deus. Mas é como se ele abrisse mão de tudo isso e dissesse assim: vamos fazer esse negócio. Ele não é pastor da sua casa, ele não é líder da sua casa, ele não está desempenhando o papel que Deus deu a ele para que ele desempenhasse. E as consequências virão. O fato é que eles têm relações sexuais, Agar engravida, ela concebe, e a resposta agora que ela dá para Sara é uma resposta natural. A gente vai encontrar isso, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 1. A gente vê essas disputas dentro de casa. Eucana, que era o marido de Ana, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Ana não tinha filhos, ela era estéril. E Penina, que tinha os filhos de Eucana, zombava constantemente de Ana, provocava a ira de Ana, porque ela tinha filhos e Ana não os tinha. E aqui o que acontece agora é o mesmo contexto. Agar engravidou do seu senhor, e a sua esposa, a esposa de Abrão, que era Sarai, ela não engravidava, e Agar agora está por cima da carne seca. Agar agora está cantando a sua vitória. Agar agora está se apresentando diante de Sara como aquela que está grávida, aquela que foi abençoada, aquela que de alguma forma olha para a própria Sarai agora e diz assim: eu tenho e você não tem. E o que está acontecendo aqui é que Agar passa a desprezar, e no final do versículo 5 nós percebemos isso. Porém, vendo que concebeu, que Agar está grávida, ela desprezou-me. São as palavras de Sarai. E nesse processo agora, o coração de Sarai vai se enchendo. Ela vai ficando irada, ela vai ficando enciumada com aquela situação, ela vai guardando as suas mágoas ali dentro e chama Abraão para um diálogo, para uma conversa muito dura. Veja só o versículo 5. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Sarai está chamando a responsabilidade que Abraão não teve. Abraão, naquela primeira conversa de Sarai, olha, toma minha serva, possui ela, e ela me dará os filhos. O que era para Abraão fazer ali? Qual era o posicionamento que Abraão deveria ter tido naquele momento? Abraão não se posiciona, Abraão concorda com todo aquele plano, e agora Sarai está puxando a responsabilidade quem? Abraão. Ela não está dizendo assim: Abraão, eu estou colhendo os frutos daquela proposta maldita que eu lhe fiz. Nós estamos colhendo o fruto agora do desprezo, da humilhação por conta de Agar, por conta desse jeitinho, por causa desse jeitinho que a gente tentou dar, por causa desse descaminho que a gente resolveu trilhar, e Abraão, eu estou consciente da minha culpa. Ela não faz isso. Ela olha para Abraão e diz assim: olha, seja sobre ti a afronta que ela faz a mim. É culpa sua, Abraão. É culpa sua. E mais, julgue o Senhor,
sente o Senhor agora no seu tribunal, nos põe agora diante dele e julgue entre mim e ti. Porque o cabeça é você e a culpa é sua. E o Senhor vai bater o seu martelo dizendo assim: Abrão, você não cumpriu o seu papel. Abrão, você é fraco. Abrão, você não foi apenas irresponsável, mas a consequência ou as consequências desse seu ato de incredulidade, esse seu ato de precipitação por não esperar, as consequências disso serão terríveis por toda a história. É isso que Sarai está querendo dizer a Abrão. Abraão, diante de Deus, num tribunal, Deus vai dar ganho de causa a mim, porque a culpa é sua. Você não foi homem para assumir o seu papel. Veja só, irmãos, como a guerra está estabelecida dentro de casa. Como essa batalha está estabelecida dentro de casa. Os papéis não foram discernidos e executados. Ouvir a voz de Deus foi suprimido pelo ouvir a voz do meu coração. Não esperar a promessa de Deus foi suprimido pelo querer do meu coração, no meu tempo, da minha forma. E agora a guerra está estabelecida. Mais uma vez, Abrão dá uma resposta muito triste. Porque se o coração de Sarai está cheio de ira, de mágoa, porque se o coração dela está cheio de tudo aquilo que de alguma forma ela quer despejar sobre Agar agora, que é a sua revolta, Abrão, ao invés de dizer assim, vamos organizar a causa, eu errei, eu pequei, eu tenho consciência do julgamento do Senhor, falhei com o meu papel, mas agora já está feito, então vamos organizar a casa. Sarai, ponha-se no seu lugar, Agar, vem cá, ponha-se no seu lugar, e dali de alguma forma caminhar com as duas, já que o que já tinha para fazer já foi feito, já estava lá o processo em execução. O que é que Abrão faz? Abrão olha para Sarai, e o que ele diz no versículo 6 é o seguinte: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Veja só, você agora tem a bênção do seu marido para fazer o que você quiser sobre a pessoa, com a pessoa que te faz mal. Você agora está debaixo da autoridade do seu marido para retribuir segundo o que te parecer melhor. Irmãos, qualquer um de nós faria ou igual ou pior do que Sarai fez. Porque nós não gostamos de estar por baixo. Nós não gostamos de alguma forma ser feito tapete pelos outros. A gente não gosta disso. A gente não gosta, a gente não é pronto, treinado para ser humilhado. Nós somos criados e nós somos treinados para sermos os primeiros, para estarmos por cima, para revelar ao mundo quem nós somos, para sermos alguém na vida, para estabelecermos a nossa vontade. E aqui agora, Sarai tem Agar nas suas mãos. Ainda que ela fosse serva de Sarai, Sarai reconheceu aqui a autoridade de Abrão, ou mais uma vez, jogou com a autoridade de Abrão. E Abrão aqui, ele responde, irmãos, responde mais uma vez de forma fraca, pecaminosa, mundana. Sarai, é a tua serva, está nas tuas mãos. Faça do jeito que quiser, siga o seu coraçãozinho, e faça segundo lhe parecer melhor. Quando a gente lê a narrativa do texto, a gente percebe aqui que Sarai, ela humilha Agar. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Irmãos, a gente não pode ser puro o suficiente assim, nesse sentido, de pensar que a humilhação foi simplesmente isso. Quem manda aqui sou eu sou a sua senhora, desapareça da minha frente. Não foi só isso. A gente sabe que uma humilhação para fazer uma escrava fugir, porque o fato dela ser escrava não lhe dava o direito de escolher o seu destino. Não lhe dava o direito de dizer assim, eu hoje vou servir e amanhã vou embora. Não dá esse direito. Ela simplesmente foge, e fugir, ela estaria literalmente colocando o seu pescoço na guilhotina. Ela estava literalmente colocando a sua vida em risco.
porque não é dada essa opção ao escravo. A gente olha a carta que Paulo escreve a Filemon, por exemplo, e Paulo trata de um irmão, que agora era irmão em Cristo, chamado Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon, e Onésimo foge. Paulo encontra provavelmente em Roma, Onésimo se converte nas pregações de Paulo, Paulo passa a discipular Onésimo, e agora Paulo diz a Onésimo, volta para casa de Filemon, e dá aquela carta a Filemon, para que Filemon, lendo a carta, diga assim, olha, trata ele não apenas como escravo, e o que Paulo quer dizer é como um escravo, mas irmão em Cristo, porque você me deve isso, Filemon, você se converteu e foi discipulado por mim, você me deve a sua vida. Então receba Onésimo, não como qualquer senhor deveria recebê-lo, que era talvez, no mínimo, aí, com uma punição severa e de repente aí, uma prisão, ou torná-lo um escravo dos piores da casa, mas receba-o como irmão caríssimo. Aquela era a carta de Paulo. E talvez a carta de H aqui fosse, rapaz, eu não volto nunca mais para lá, e eu tenho que correr para o mais longe que eu puder, para mais longe que eu puder, porque se me pegarem, eu morro. Era isso que sobrava para um escravo. Nós temos aqui o primeiro bloco. Depois de uma severa humilhação, talvez de uma grande perseguição de Sarai, H foge. Ela foge. E a partir do versículo 7, nós percebemos que ela é achada pelo anjo do Senhor. Olhe para o versículo 7, o que diz a palavra do Senhor. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. O anjo do Senhor aparece a Sarai. Quem é o anjo do Senhor? Essa expressão, o anjo do Senhor aqui, e principalmente porque no versículo 13, Sarai identifica quem é esse anjo, ela diz, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Nós temos aqui uma aparição, é o que a teologia chama de cristofania. Por que é que o anjo do Senhor não pode ser o próprio Deus? Eu estou tentando aqui, irmãos, discernir Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Por que é que não pode ser o Deus Pai aqui? A palavra de Deus mesmo vai nos dizer que ninguém jamais viu a Deus. E aquilo que nós vemos de Deus é expresso em Cristo. Paulo, em Colossenses capítulo 1, diz que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Em Apocalipse, nós percebemos lá no relato de João, naquilo que Jesus está dando a João ali, que quem João vê sendo adorado nos céus é o próprio Jesus. Ou seja, a pessoa que nós vamos conhecer no céu é o próprio Jesus. E todas as aparições de Deus no Antigo Testamento, aquele que descia para caminhar com Adão na viração do dia, aquele que aparece a Agar aqui no deserto, a sarça que ardia e não os consumia, aquele que estava com os amigos de Daniel, aquele que estava com o próprio Daniel, aquele que aparece em Isaías capítulo 6, é o próprio Jesus. São aparições de Cristo pré-encarnado na palavra de Deus. Em João capítulo 1 nós temos o relato que esse Cristo que não estava encarnado, ele passa a ser carne e habitar entre nós. Mas ele está presente na história, assim como Deus Pai e o Espírito Santo também estão presentes na história. Cristo não entra na história apenas no capítulo 1 do Evangelho de João ou dos outros evangelhos. Cristo, ele participa da história, inclusive em Gênesis 1, quando Deus fala, haja luz, quem sai para criar, ou o verbo que cria todas as coisas é o próprio Jesus, como vimos aqui semana passada. Então Jesus está se apresentando aqui a Agar.
Jesus está visitando Agar, ele estava seguindo Agar, ele estava procurando Agar e ela é achada pelo anjo do Senhor que lhe fala. Ela é achada pelo anjo do Senhor. E aqui, irmãos, nós percebemos alguns aspectos. O primeiro deles é que o anjo do Senhor diz a Agar: volta para a tua senhora e humilha-te perante ela. O caminho de retorno aqui é um caminho de humilhação. Agar sabia o que iria lhe acontecer. Agar sabia de toda a humilhação, de todo o sofrimento que ela haveria de passar. Mas tudo isso, irmãos, Deus faz questão de nos mostrar que são consequências do nosso pecado. Claro que Agar não tinha escolha, ela era escrava. Sarai usa do expediente de nações pagãs, de dar escravas para que o marido pudesse gerar descendência. Agar, ela não tinha escolha ali, mas Deus faz questão, Jesus faz questão de mostrar para ela que o caminho de Deus com ela agora era o caminho do retorno e da humilhação, e que nesse processo, tanto o coração de Sara como o coração de Abraão seriam tratados. As consequências do nosso pecado também envolvem humilhação, também envolvem retorno. E nós precisamos ter a consciência disso, irmãos. Nós precisamos ter a consciência disso. Talvez a nossa tendência mais comum seja varrer a sujeira para debaixo do tapete, ou simplesmente dizer assim: eu preciso virar essa página, pensando com isso que foi tratada a situação. Deus está dizendo aqui a Agar: o caminho não é o caminho da fuga, o caminho é o caminho do retorno e de tratar agora as consequências do ato pecaminoso que aconteceu. Há uma segunda consequência que o anjo do Senhor faz questão de dizer aqui. O anjo do Senhor deixa claro que esse filho que nasceria, ele também seria herdeiro de uma grande nação. Herdeiro de uma grande nação. Uma nação numerosa. E Deus era quem manifestaria a sua bênção, digamos assim, sobre esse filho que nasceria, tornando uma nação numerosa. Só que não seria apenas uma nação numerosa, mas ele seria como um jumento selvagem. A mão desse descendente, consequentemente, essa linhagem, essa nação, seria uma nação que habitaria na fronteira com os seus irmãos, filhos do mesmo pai Abraão, mas que haveria guerras constantes entre um e outro. A sua mão seria contra todos e a mão de todos contra ele também. E, irmãos, essas consequências, elas não terão fim. Às vezes a gente fica com aquela mente poética, dizendo assim: não, rapaz, que é isso que Trump fez? Assumindo que Jerusalém é a capital do Estado de Israel, que absurdo, agora sim vai começar uma guerra, acabou a paz entre aqueles povos. Irmãos, nunca houve nem nunca haverá paz. São os filhos da escrava e os filhos da livre, que Paulo aponta lá em Gálatas. Os filhos da escrava são os árabes, são os do Monte Sinai. Os filhos da livre são os filhos da promessa de Deus, é a descendência de Isaac, e os dois habitarão fronteiriços. Essa guerra será constante. É claro que nós somos os filhos de Isaac, nós que cremos somos filhos da promessa. E Deus tem salvado muitos filhos de Ismael também. Tem chamado a muitos para o arrependimento. Só que, irmãos, nem todos se converterão. E essa batalha será constante, como consequência desse pecado. Aqui excluindo até a perspectiva redentiva, mas a perspectiva de povo. Eles estão debaixo de uma sentença dada pelo próprio Deus como consequência desse pecado. Jamais haverá uma paz íntegra entre aqueles dois povos, porque estão debaixo de uma sentença de Deus. Debaixo dessa sentença de Deus.
consequências do pecado. Mas Deus faz questão de não só apontar as consequências e os caminhos, mas faz questão também de alcançar o coração daquela mulher. E o versículo 13 nos mostra isso de forma muito clara e abençoadora, porque em meio a toda aquela bagunça, o anjo do Senhor, Cristo, está colocando ordem na casa. Aquilo que deveria ter sido papel de Abrão, e Abrão não cumpriu o seu papel, Cristo está colocando ordem na casa. E agora no versículo 13 nós vemos o seguinte, a resposta dessa mulher, escrava egípcia. Ela olha e diz assim: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Essa palavra invocou aqui, ela pode ser traduzida também como chamar. Por exemplo, Deus chama, Isaías capítulo 40, por ser forte em poder, grande em força, Ele chama cada estrela do céu pelo seu nome, de modo que nenhuma delas venha faltar. Ou quando lá em Gênesis capítulo 1, chamou Deus a luz dia e a escuridão noite, essa palavra chamou, ela se apresenta então, ela poderia simplesmente se apresentar para mim e para você dentro de um conceito comum. Entretanto, quando Abel morre e Deus suscita uma nova descendência para Adão por meio de Sete, quando o filho de Sete, chamado Enos, nasce, o que o relato de Gênesis diz é que a partir de Enos se passou a invocar o nome do Senhor. Então essa palavra aqui, dentro desse contexto mais pessoal, onde alguém invoca o nome do Senhor, traz para mim a intenção de mostrar que aquela pessoa foi alcançada pelo Senhor, de modo que naquele momento o Deus Criador dos céus e da terra está sendo invocado, mas não mais em termos assim de chamar o nome de Deus em vão, ou de repente usar o nome de Deus como um amuleto, mas alguém que está se relacionando, está conhecendo a Deus. Agar está sendo nesse momento aqui incluída nessa família da redenção. Ela está conhecendo esse Deus que fala com ela. E nesse momento aqui a resposta dela é: tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, que está entre Cádiz e Bered. O significado dessa palavra Beer-Lahai-Roi significa poço daquele que vive e me vê. Poço daquele que vive e me vê. Não era simplesmente a partir de agora uma fonte no caminho de sul, que ela parou de repente para pegar alguma água. Mas aquele local tinha um significado espiritual. Foi o local onde eu encontrei aquele que me vê e que vive. Aquele que está vivo e me vê. Eu citei aqui Isaías capítulo 40, e lá no capítulo 40 de Isaías, a partir do versículo 13, o profeta Isaías narra ali toda a grandeza de Deus, um Deus que chama as estrelas do céu pelo nome, um Deus que se assenta à roda do universo, como que pondo todo o universo criado em suas mãos, um Deus que considera os povos da terra como um vácuo, como nada, que põe todos os montes da terra em balança de precisão. Ele mostra ali a majestade, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, mas em um determinado momento ele olha agora para esse Deus transcendente e percebe que também ele é um Deus extremamente relacional, um Deus que olha para a nossa história, um Deus que vê o nosso coração, e ele diz assim: por que dizes, pois, ó Jacó, e reclamas, ó Israel, o meu direito passa desapercebido diante do meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o Deus do céu, ele nem se cansa nem se fatiga, ele faz forte ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Ou seja, o que Isaías está dizendo é que esse Deus que é vivo, ele vê, ele olha, ele sabe. Quando Deus ele fala com Moisés, ele diz assim: olha, eu ouvi a aflição do meu povo, eu vi a forma como eles têm sido afligidos, e eu desci para livrar o meu povo. Ele é um Deus que vê, irmãos.
Ele é um Deus que enxerga o seu povo. O Salmo 33, que nós lemos no início do culto, fala que da sua morada, do lugar da sua habitação, Deus ele vê todos os povos, Deus ele vê toda a criação. Mais à frente o salmista vai dizer: mas o Senhor percebe de uma forma toda especial, os seus olhos estão sobre aqueles que o temem. Ele olha para aqueles que o temem. Ele olha, Ele enxerga, Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe a nossa estrutura, sabe que somos pó, Ele sabe a nossa história, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele sabe do tempo, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe todas as coisas, Ele sonda e conhece o nosso coração. Irmãos, não há ninguém que nos conheça mais do que o nosso Deus. Ele é aquele que está vivo e que vê. Ele seguiu Agar no deserto, ele falou ao coração de Agar, e Agar agora está celebrando, dizendo assim: olha, esse não é apenas um poço, esse não é apenas um manancial, mas aqui é o local onde aquele que vive me viu, olhou para mim, falou comigo. Irmãos, as circunstâncias na vida de Agar não melhoraram. Poderiam até melhorar se ela continuasse fugindo. De repente ela acharia um povo, voltaria para o Egito e estaria livre da opressão de Sara. Mas o caminho é de retorno, é de humilhação. Só que agora ela estava voltando para casa, ela estava voltando para o senhorio de Sara, ela estava voltando para a humilhação, conhecendo aquele que vive e vê. Isso faz toda a diferença, irmãos. Quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, quando nós olhamos para tudo que Paulo passou, todos os sofrimentos que foram ditos pelo próprio Senhor Jesus a Ananias: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Talvez fosse um chamado que nenhum de nós quisesse. E Paulo sofre. Paulo apanha, Paulo é preso. Mas o mesmo Paulo que passa por tudo isso, na prisão, ele escreve a carta aos Filipenses, falando sobre alegria no Senhor, sobre contentamento no Senhor. É o mesmo Paulo que lá no capítulo 4, ele diz assim: olha, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu sei ter como também não ter. Não são as circunstâncias. É claro que elas ferem. É claro que maltratam. Mas Paulo aprendeu a perceber, irmãos, que existe um Deus que vive e que vê, chamado Jesus, que é quem fortalece ele em meio às circunstâncias, que é quem fortalece o coração dele para que ele possa permanecer. Não é uma questão de resiliência pessoal, não é o quanto eu posso aguentar e permanecer de pé, é o quanto Deus satisfaz o meu coração, o quanto a graça dele me basta e o quanto a esperança no Senhor me coloca de pé. Tem a ver com ele, não tem a ver comigo. Tem a ver com o poder dele que se aperfeiçoa em meio à minha fraqueza. Tem a ver com ele. Agar estava descobrindo isso, irmãos. E ela vai voltar para casa. E a batalha vai continuar dentro de casa. No capítulo 21 de Gênesis, a gente percebe a separação definitiva deles ali. Ismael é como um jumento selvagem mesmo, e começa a zombar de Isaac dentro de casa. Ele não está zombando simplesmente do seu irmão, ele está zombando da promessa de Deus. E naquele momento, Sarai diz assim: expulsa essa mulher e esse menino, e Abraão sofre por causa disso. Só que Sarai ali, ela não é mais Sarai, é Sara, ela conhece a Deus agora. E ela agora está sendo usada por Deus. E Deus, o anjo do Senhor, esse mesmo Jesus aqui, aparece a Abraão e diz assim: agora você pode dar ouvidos à sua mulher.
E Abraão prepara ali comida, água, e Abraão despede Agar e Ismael. Ismael se torna um flecheiro, guerreiro. E ele vai conviver ao lado do seu irmão, mas ele não deixa de ser escravo. A promessa está sobre Isaque. E as consequências são vistas e vividas até hoje. Irmãos, muitos de nós, nós colhemos consequências terríveis por conta de escolhas mal feitas. Muitos de nós. Às vezes algum pai chega para conversar e diz assim: pastor, meu filho está desviado. E ele está sofrendo. O pai está sofrendo, a mãe está sofrendo. Eles falam isso chorando. Meu filho está em pecado, meu filho não está andando com Deus. Não é só a vergonha e o desgosto do coração, mas é o sofrimento por ver o filho, a filha, caminhando longe do Senhor, na perdição, no pecado. Sabe, irmãos, uma das perguntas que a gente faz é: como foi a infância? E na maioria das vezes, irmãos, não houve, por parte dos pais, um cuidado em ensinar a palavra aos filhos, um cuidado em viver a palavra em casa, no trânsito, e muitas vezes até quando se peca, confessar ao filho que pecou e pedir perdão e tratar o coração. Na maioria das vezes não houve instrução, não houve Deuteronômio capítulo 6. E a gente colhe depois o que a gente planta, irmãos. Porque o nosso exemplo arrasta. E chega um tempo em que as crianças, elas começam a pegar aquilo que é nosso discurso, daquilo que é nossa prática. E elas veem que as coisas não batem. Ou muitas vezes até quando tentam bater, parece que a gente tem medo de se humilhar e confessar que peca. A gente tem medo de pedir perdão aos filhos, de tratar o coração, e a gente se põe como superior e vai tudo por água abaixo. Ou muitas vezes a gente só terceiriza a coisa. Não, deixa que a escola, coloquei lá no Agnes, no Americano Batista, numa escola confessional, e a escola vai ensinar. Ou então lá na igreja a gente tem um departamento muito bom, tem um ministério muito jóia, e vão lá ensinar meu filho. Eu não estou dizendo com isso que nós sejamos responsáveis pela conversão dos nossos filhos, mas nós somos sim responsáveis pela transmissão de uma cosmovisão a eles. E eles vão repetir exatamente, irmãos, e às vezes de forma piorada até, aquilo que nós somos na prática. Princípio da semeadura e da colheita. Estamos plantando isso e nós vamos colher lá na frente. Não tenha dúvida. Claro que Deus pode fazer um milagre e transformar o coração e salvar a pessoa nesse processo. Tinha tudo para dar errado, mas Deus interviu e salvou. Mas muitos e muitos irmãos nós vemos perdidos, afundados, desejando o pecado, por conta daquilo que não foi evidenciado dentro de casa. Estamos colhendo o que plantamos. Agora, nesse processo todo bagunçado, o Deus que vive e vê, Ele nos visita. Se somos o povo da aliança, Ele nos visita. E aqui há um caminho de redenção para a nossa história. Há um caminho de redenção para a nossa história, ainda que os frutos da desobediência continuem sendo colhidos. As circunstâncias não mudam, mas o nosso coração muda, porque nós tivemos um encontro com aquele que vive e que vê. Com aquele que vive e que vê. Como é que está seu coração? Como é que está a sua vida? Você se sente só? Você olha para o tempo e diz assim: está passando, e eu não tenho boas expectativas. Emanuel é aquele que vive e vê.
e que visita a nossa história, nos encontra nos desertos da nossa história. Nas narrativas mais tristes da nossa história, Ele nos encontra. E Ele apresenta um plano de redenção para o nosso coração, nos trazendo de volta para Ele, satisfazendo o nosso coração. A gente passa a perceber que há uma ação direta dEle em todas as coisas para nos tornar mais parecidos com Ele. E isso é graça. E a gente pode, nessas pausas da vida, nesses poços que a gente para, chamar de Be'er Lahai Roi. Esse é o poço onde eu encontrei com aquele que vive e que vê, e que mudou o meu coração. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. O Senhor conhece a minha história e a história de cada irmão meu aqui. E da mesma forma, Pai, como o Senhor se apresentou para Agar, o Senhor se apresenta para nós também como sendo o Deus que vê, o Cristo que vê, que conhece, Pai, as lágrimas que são derramadas no travesseiro, que conhece a desesperança, o desespero, que conhece, Pai, até os caminhos idólatras do nosso coração, e mesmo assim vem ao nosso encontro, Pai, para salvar a nossa alma da morte e para trazer vida ao nosso coração. Senhor, abençoa-nos, Pai, sê com cada irmão meu aqui, e nos leva, Senhor, a como Agar encarar as consequências, como Sarai, como Abraão, de forma diferente. Não mais com apenas os nossos olhos, mas como José encarou quando reencontrou com seus irmãos e percebeu ali o plano do Senhor, ou como tantos outros ao longo da história, que perceberam o plano do Senhor e se contentaram no Senhor, se satisfizeram no Senhor. Nos ensina a esperar no Teu tempo, Pai, a confiar no Senhor, a crer no Senhor, a esperar, a depender do Senhor. Abençoa-nos assim, Deus, no nome de Jesus.